Olá, nós hoje vamos dar continuidade, por falar nisso, hoje é dia 21 de maio de 2015 e nós vamos dar continuidade à sequência de 3 partes de comentários a respeito de Helena Blavatsky, a teosofia e o futuro da sociedade teosófica. Quando, nas últimas semanas, eu reolhei essas 3 primeiras partes, eu fiquei com 2 preocupações. A primeira delas é que eu fiz uma série de afirmações que, para as pessoas que não têm um conhecimento mais profundo a respeito da vida da senhora Blavatsky, podem parecer afirmações um pouco fortes. Então, para procurar sanar esse problema, eu gostaria de trazer algumas citações, seja dos mestres de sabedoria, seja de outros autores, que corroborem as afirmações que eu fiz, porque me parece que as pessoas que pouco me conhecem, que conhecem também superficialmente a vida da Madame Blavatsky ou a literatura gerada pela Sociedade Teosófica, elas podem se perguntar, mas quem é essa pessoa que está falando essas coisas? Então eu acho que há uma certa dose de razão nessa exclamação e, portanto, eu acho que é justo que se apresente algumas citações de fontes sérias que possam corroborar essas afirmações. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que me chamou a atenção é que ao longo dessas 3 partes, os meus comentários foram mais críticos e pouco propositivos, pouco positivos. Foram mais negativos e menos positivos. Então, eu gostaria de tentar, em mais algumas partes dessa continuidade, procurar sanar esse problema, mostrando alguns aspectos positivos do trabalho, dos objetivos originais da Sociedade Teosófica. E isso eu poderia fazer examinando e apresentando um pouco essa obra que eu mencionei nas primeiras partes, um livro que foi escrito já há vários anos, que se chama Teosofia e Fraternidade Universal. Teosofia e Fraternidade Universal. Deixa eu ver se eu tenho por aqui. Não tem por aqui. Mas já falei, já mostrei o livro. E é um livro que foi escrito, como eu disse, há vários anos. Existe em português e traduzido, vertido para o inglês, no site anakingsford.com. Então, espero que dessa maneira, ao longo dessas próximas partes de comentários sobre esse tema, eu possa sanar essas 2 dificuldades que me pareceu haver nas nossas primeiras 3 partes de comentários. Então vamos hoje examinar algumas citações a respeito da afirmação que eu fiz, que a senhora Helena Blavatsky tinha dificuldade de expor com clareza, com logicidade, as suas ideias. Vamos examinar algumas citações a esse respeito e também vamos examinar algumas citações a respeito do significado da palavra teosofia. Também afirmei que, de um modo geral, essa palavra teosofia é amplamente mal entendida, mal interpretada, dentro e fora da sociedade teosófica. Então vamos lá.
Eu já estou começando a rir, porque essa imagem da senhora Blavatsky tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Vocês observem que aqui na mão dela tem um cigarrinho. E tamanha é a perversão e a desonestidade intelectual dos seguidores dessa senhora, dentre os quais eu me incluo como seguidor dela, espero que não desonestamente seguidor, mas eu me lembro que uma vez entrei num centro da Sociedade Teosófica e havia essa foto, e eu fiquei surpreso de ver que eu conhecia essa foto e ela estava com a mão assim, sem o cigarro. Então, acreditem vocês ou não, claro que eu não vou citar esse local, as pessoas tinham editado a foto e tirado o cigarrinho das mãos da senhora Helena Blavatsky. Enfim, vocês vão ver de uma citação que eu vou trazer do Coronel Wolcott, o quanto isso já era assim, lá nos primórdios da Sociedade Teosófica, e hoje é muito pior. Os livros que tratam da vida da senhora Helena Blavatsky, eles praticamente caem em duas categorias. Aqueles que a endeusam, fazem uma maquiagem maravilhosa, e aqueles que a criticam, fazendo críticas muito duras e não reconhecendo a extraordinária grandeza dessa alma e o maravilhoso trabalho que ela realizou por nós, pela humanidade. Então, é difícil, muito difícil encontrarmos biografias e trabalhos a respeito da senhora Blavatsky que sejam fiéis àquilo que realmente foi a vida da senhora Blavatsky. Enfim, vamos então ver essas citações, que essa mesma afirmação que eu estou fazendo já vai ser corroborada por essas citações. Então, essa primeira citação, ela é de uma das cartas dos próprios instrutores da senhora Blavatsky. Vejam o que um dos chamados mestres de sabedoria diz a respeito da condição mental, intelectual, no sentido da confusão, da dificuldade de expor ideias com clareza da senhora Blavatsky. Vamos lá. Então, lendo a citação: outro belo exemplo da costumeira desordem na qual é mantida a estrutura mental da senhora Helena Petrovna Blavatsky. Ela fala de bardo e nem sequer diz aos seus leitores o que isso significa. Do mesmo modo que no seu escritório a confusão está 10 vezes emaranhada, assim também na sua mente estão amontoadas ideias empilhadas em tal caos que, quando ela quer expressá-las, a cauda salta antes da cabeça. E isso, escrito em uma das cartas publicadas no livro chamado As Cartas dos Mestres ao Sr. A.P. Sinnett, Alfred Percy Sinnett. Aí o número da carta, tal, etc. Então, logo a seguir tem a citação em inglês, que é bom que fique aí para alguém que duvide da tradução, aí está no original. E depois ainda adicionei uma tradução, muito boa por sinal, que é uma das edições dessas cartas em espanhol. Não vamos examinar, mas está aí, registrado, se alguém quiser olhar, dá um pause e leia com calma. Bem, agora eu vou trazer para vocês uma citação, ou duas, do Coronel Wolcott, seu companheiro de tantos anos e cofundador da Sociedade Teosófica. Ele escreveu sobre essa complexidade de HPB que tantos procuram ocultar.
e outros tantos condenar, o coronel Walcott escreveu o seguinte: onde houve um ser humano com uma tal mescla como essa misteriosa, essa fascinante, essa portadora da luz que é Helena Petrovna Blavatsky, HPB. Onde podemos encontrar uma personalidade tão marcante e tão dramática? Alguém que tão claramente apresentava em seus lados opostos o divino e o humano. O karma me proíbe. Quem escreveu essa citação, repito, é o coronel Walcott, cofundador e companheiro de trabalho da senhora Blavatsky por muitos anos. Então ele diz, coronel Walcott diz: o karma me proíbe que eu lhe faça a mínima injustiça. Mas se alguma vez na história existiu uma pessoa que foi o maior conglomerado de bem e de mal, luz e sombra, sabedoria e indiscrição, percepção espiritual e falta de bom senso, eu não posso me lembrar do nome, nem das circunstâncias ou da época. Tê-la conhecido foi uma educação muito ampla. Ter trabalhado com ela e gozado sua intimidade, uma experiência do tipo mais precioso. Ela era uma ocultista demasiado grande para medirmos sua estatura moral. Continua a citação do coronel Walcott. Ela nos compelia, nos obrigava a amá-la, por mais que conhecêssemos suas faltas, a perdoá-la, por mais que ela pudesse ter quebrado suas promessas e destruído nossa crença inicial na sua infalibilidade. E o segredo desse poderoso encantamento eram seus inegáveis poderes espirituais, sua evidente devoção aos mestres, a quem ela descrevia como personagens quase supranaturais, e seu zelo pela elevação espiritual da humanidade, por meio do poder da sabedoria oriental. Será que veremos alguém novamente como ela? Será que em nosso tempo haveremos novamente sobre algum outro disfarce? O tempo dirá. Então vejo que nessa citação o coronel Walcott apresenta os dois aspectos, assim de uma maneira genérica, os dois aspectos dessa grande personagem enigmática que foi a senhora Helena Blavatsky. Um lado divino e um lado humano. Um lado de grandeza, de virtudes extraordinárias e um lado de indiscrição, de confusão e etc. Vamos adiante. Poucos anos após a morte de HPB, essas citações e esse pequeno texto intermediário se encontram no livro chamado A Esfinge, o Enigma Helena Blavatsky. A Esfinge Helena Blavatsky, perdão. É essa obra aqui. A Esfinge Helena Blavatsky. É uma dessas biografias que procura nem endeusar e nem criticar cegamente o trabalho dessa grande alma. Então ele diz, poucos anos após a morte de HPB, a mistificação e o endeusamento de sua imagem já estava presente no movimento teosófico em geral. Walcott, coronel Walcott, presidente, fundador da Sociedade Teosófica, desde a fundação em 1875 até o seu falecimento, se a memória não me falha, em 1907. Portanto, por mais de 30 anos, foi o primeiro fundador e primeiro presidente da Sociedade Teosófica até a sua morte. Coronel Walcott nos conta, no prefácio do seu livro, Folhas de um Velho Diário, ou Daily Leaves, conta como recebeu ameaças de censura por relatar facetas não muito elogiosas de Madame Blavatsky. Agora, então, vem a citação, segunda citação do coronel Walcott. Ele diz, o principal impulso para preparar esses artigos que compõem os 2 volumes que é chamada História da Sociedade Teosófica, em 2 volumes escritas pelo coronel Walcott, que tem esse nome de Old Daily Leaves, Folhas de um Velho Diário,
Primeiro volume, grosso volume, segundo volume, também grosso. Então, que hoje a gente chama genericamente de História da Sociedade Teosófica, escrita pelo Coronel Wolff. Essa citação é dessa obra. O principal impulso para preparar esses artigos, que compõem essa obra, repito, foi um desejo de combater uma crescente tendência dentro da Sociedade Teosófica, de endeusar Madame Blavatsky e de dar às suas produções literárias mais comuns um caráter quase inspiracional. Suas evidentes faltas estavam sendo cegamente ignoradas, e a falsa cortina de uma pretensa autoridade sendo colocada entre suas ações e uma crítica legítima. Aqueles que menos gozaram de sua verdadeira confiança e, portanto, menos conheceram seu caráter privado, eram os maiores transgressores a esse respeito. Continua. Era mais do que evidente que, a menos que eu contasse o que tão somente eu conhecia, diz o Coronel Wolff, a verdadeira história de nosso movimento nunca poderia ser escrita. Nem os verdadeiros méritos de minha maravilhosa colega poderiam ser conhecidos. Comentários confidenciais têm circulado contra mim, e os exemplares atuais da revista De Theosophes, que é a revista oficial da Sociedade Teosófica, têm sido retirados das mesas das salas de leitura das lojas da Sociedade Teosófica. Isso é algo infantil. A verdade nunca prejudicou uma boa causa, nem a covardia moral jamais ajudou uma causa ruim. Vejam que maravilhosa conclusão do Coronel Wolff. A verdade nunca prejudicou uma boa causa, nem a covardia moral jamais ajudou a uma causa ruim. Então, esse aspecto de que logo no início, logo após o falecimento da Madame Blavatsky, e mesmo antes, eu poderia dizer com toda certeza, já havia toda uma auréola de endeusamento dessa grande alma que procurava esconder, como no caso da foto que eu mostrei, naquele centro que eu conheci, que mascararam o fato de que ela estava com um cigarrinho no meio dos dedos e tiraram o cigarrinho da foto, assim, simplesmente. Então, claro que as pessoas que fizeram isso fizeram movidas por uma boa vontade, por um desejo de enaltecer essa pessoa, de não, eventualmente, não prejudicar a Sociedade Teosófica, mas, como diz o Coronel Wolff, embora eu entenda a boa vontade dessas pessoas, a verdade nunca prejudicou uma boa causa. Nem a covardia moral jamais ajudou uma causa ruim. Então, esse tipo de douração de pílula acaba sendo deletério, acaba sendo tremendamente prejudicial a uma boa causa como a Sociedade Teosófica. Então, esse é o primeiro conjunto de citações que eu queria trazer. O segundo conjunto de citações, eles vão tratar do significado da palavra teosofia. Vamos lá. Então, basicamente, a afirmação que nós fizemos nas nossos primeiros comentários, na parte 1 a 3 desses comentários, foi que a palavra teosofia normalmente era compreendida como sinônimo de uma doutrina, um conjunto de princípios, de ideias. E nós afirmávamos que teosofia era a verdadeira sabedoria divina que não poderia existir isenta de altruísmo, de um amor impessoal, de um amor universal. Então, vejamos algumas citações a esse respeito. Por exemplo, essa citação é de uma obra, Ocultismo Prático, da própria senhora Helena Blavatsky. Ela diz: que eles saibam de uma vez por todas e recordem sempre que o verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia do eu, de forma incondicional e absoluta, tanto em pensamento quanto em ação. É altruísmo.
mais claro que isso é impossível. Nós vamos ver outras citações sobre outros aspectos, outros âmbitos, mas essa citação ela é claríssima, ela é meridiana. Não há como, em caixa alta, não fui eu que coloquei isso, já está na própria obra. É altruísmo, né? A grande renúncia do eu, de forma incondicional e absoluta, tanto em pensamento quanto em ação. Então, a teosofia é algo realmente muito elevado e que vai muito além de um determinado conjunto de princípios, de ideias. É um estado elevado de sabedoria, onde o altruísmo realmente, de uma forma perene, encontrou existência. Vamos, outra citação. Também da senhora Blavatsky. A teosofia, a verdadeira teosofia é altruísmo. E não podemos repeti-lo demasiadamente. É amor fraterno, auxílio mútuo, devoção incansável à verdade. Vamos adiante. Outra citação. Da obra que hoje é um opúsculo que foi publicado como programa original da Sociedade Teosófica. Diz a senhora Blavatsky: por mais insignificante, por mais limitada a linha de bons atos, estes terão sempre mais peso do que a conversa vazia e vangloriosa. E serão teosofia, ou seja, por menor que seja a linha de bons atos, ela será teosofia. Enquanto que teorias sem qualquer realização prática são, na melhor das hipóteses, filosofia. Sempre procurando ressaltar todas as citações até aqui, esse aspecto de uma sabedoria viva, de uma sabedoria prática, que é caracterizada não somente pelo aspecto da veracidade, de um profundo conhecimento, eu diria mais, uma profunda realização espiritual, mas junto com isso, ao lado, e necessariamente, talvez mais importante do que tudo, o amor, o altruísmo. Vamos adiante. Essa citação, ela é muito importante, porque ela é da carta chamada Carta Única do Mahashohan. Assim chamada, né? É um texto escrito por um desses adeptos, um desses mestres, que relata as visões desse grande chefe chamado Sr. Mahashohan, que na tradição cristã é o Paráclito, e assim por diante. Então diz: como todos sabem, a libertação total da autoridade, da lei ou poder que a tudo penetra, eu coloco a lei da justiça divina, ou a lei do karma. Então, como todos sabem, a libertação total da autoridade da lei ou poder que a tudo penetra, libertação chamada Deus pelos padres, Buda, sabedoria divina e iluminação ou teosofia pelos filósofos de todas as épocas. Essa citação é muito importante, porque nessa mesma carta, dita carta do Sr. Mahashohan, existe uma outra citação que é muito mal entendida, que o grande ser afirma, escreve, que é necessário popularizar um conhecimento da teosofia, ou seja, um conhecimento acerca da teosofia. Normalmente, as pessoas interpretam essa afirmação como sendo que é necessário popularizar os princípios de uma determinada doutrina. A lei do karma, a existência dos mestres, a reencarnação e assim por diante, né? Vários princípios, a evolução, etc, etc, etc. Os vários princípios que compõem o que às vezes é chamado de filosofia hermética,
doutrina oculta, doutrina secreta, vários nomes, mas normalmente isso também é chamado de teosofia. Então, nessa carta, isso é muito importante, essa citação, porque é da mesma carta. Então vejam, o que o grande ser está nos dizendo é que é muito importante a difusão de um conhecimento a respeito dessa extraordinária possibilidade de conhecimento e de elevação espiritual para os seres humanos. Isso dota a humanidade de uma dignidade toda especial. Então, se teosofia é sinônimo de libertação, é sinônimo de iluminação, Buda, a palavra Buda, né, vem de Budi, que quer dizer iluminação. Buda ou iluminado. Ou Deus, pelos padres, como ele diz, na tradição cristã, das igrejas convencionais. Então, teosofia é sinônimo de iluminação, de divindade e assim por diante. De libertação, iluminação, etc. Libertação. Ora, se teosofia é isso, é uma extraordinária possibilidade aberta à humanidade de elevação, de conhecimento, de sabedoria, de altruísmo divino. Se essa possibilidade é de fato real para os seres humanos, isso dota a humanidade de uma nobreza extraordinária. Então, é muito importante, seria muito importante, que a humanidade tivesse uma noção mais clara, mais amplamente, esse conhecimento de que existe essa capacidade de elevação espiritual ao ser humano. Isso seria extraordinariamente importante. Então, aquela afirmação de que nós devemos, se nós quisermos que essas... não me lembro exatamente das palavras do grande ser, mas ele disse, se nós quisermos que coisas realmente boas aconteçam na humanidade, é fundamental que nós difundamos um conhecimento a respeito da teosofia. Ou seja, um conhecimento a respeito dessa extraordinária possibilidade de elevação, de conhecimento, de glória ao ser humano. Vamos adiante. Aqui uma citação longa, em que ela discorre de uma forma mais aprofundada a respeito da teosofia, do que seria a teosofia. Então, vamos lá. Vamos ler um pouco rapidamente, porque, como eu disse, é uma citação longa e o tempo que eu gostaria de usar já está se esgotando, para não tornar enfadonha essas partes dessa exposição. Então, para definir completamente teosofia, veja que é uma citação que se preocupa justamente em definir essa palavra teosofia. Para definir completamente teosofia, precisamos considerá-la sob todos os seus aspectos. O mundo interior não foi ocultado de todos por uma escuridão impenetrável. Na nossa época, uma época dominada pelo cientificismo, existe essa ideia de que se a verdade existe, uma verdade com V maiúsculo, o ser humano não pode chegar até lá. Então, essa afirmação está dizendo que é possível, sim, esse conhecimento àqueles seres humanos que se elevarem em estatura espiritual, sabedoria, amor, conhecimento, etc. Então ele diz, o mundo interior não foi ocultado de todos, da maioria sim, mas não de todos por uma escuridão impenetrável, por meio daquela intuição superior, ou seja, uma faculdade supraintelectual, que ele chama de intuição superior, adquirida pela teosofia ou conhecimento divino, que eleva a mente do mundo da forma para aquele do espírito sem forma.
o homem, algumas vezes, tem sido capacitado, em todas as épocas, em todos os países, a perceber coisas no mundo interior ou invisível. Daí o Samadhi dos ascetas hindus, ou Daimonium Foti, ou iluminação espiritual dos neoplatônicos, a confabulação sidérea das almas dos Rosacruzes ou filósofos do fogo, e até mesmo o transe estático dos místicos e dos modernos mesmeristas e espíritas são idênticos em sua natureza, embora variados em suas manifestações. A busca pelo ser divino do homem, tão frequentemente, tão erroneamente interpretada como a comunhão individual com um Deus pessoal, era o objetivo de todo o místico, e a crença em sua possibilidade parece datar da origem da humanidade, cada povo lhe dando outro nome. Assim, Platão e Plotino chamaram de trabalho noético aquilo que os yogis e os Shrautya denominam vidya. Vidya, em sânscrito, às vezes, sabedoria, conhecimento do real. Por meio de uma reflexão, por meio de reflexão, autoconhecimento e disciplina intelectual, a alma pode ser elevada à visão eterna da verdade, bondade e beleza, isto é, a visão de Deus. E essa é a epopeia, dizem os gregos. Para unir a própria alma com uma alma universal, diz Porfírio, é necessário apenas uma mente perfeitamente pura, por meio da autocontemplação, da castidade perfeita e pureza do corpo, podemos nos aproximar mais dela e receber naquele estado verdadeiro conhecimento e maravilhoso discernimento. Então vejam, uma longa citação, mas que expõe teosofia, porque ela começa falando disso, né? Para definir completamente teosofia. Toda essa citação busca definir completamente teosofia, considerando seus vários aspectos, né? Sempre dizendo respeito a um estado de elevação espiritual, um estado que é alcançado, uma sabedoria, uma bondade, um amor, que é alcançado, um conhecimento que é alcançado através de uma elevação e da utilização de faculdades profundas, faculdades de conhecimento profundas, mais profundas e superiores ao nosso intelecto discursivo comum. Então, para concluir, eu leria mais uma citação da senhora Blavatsky, da sua obra CW, quer dizer, Collected Writings, Obras Completas, volume 4, página 170, que ela diz assim: a mera certeza, e isso tem a ver com a carta do Sr. Mahachohan, a citação que nós trouxemos, a mera certeza de que esses raros poderes psíquicos e intelectuais e uma tal grandeza moral que o adepto exemplifica, adepto aqui como sinônimo de um ser humano que se elevou espiritualmente ao ponto de se aproximar da divindade, de conhecer a divindade. Então, uma tal grandeza moral, além dos poderes psíquicos e intelectuais, uma tal grandeza moral, ou seja, o altruísmo, a bondade, etc., que o adepto exemplifica, a mera certeza de que esses aspectos estão dentro do alcance humano dá nobreza à nossa natureza comum e nos oferece um modelo digno de admirar e, em alguma medida, seguir. Eu espero que essas citações tenham oferecido aos nossos ouvintes uma ideia diferente, muito mais profunda dessa palavra teosofia e, portanto, de que sociedade teosófica, como nós afirmamos nas nossas primeiras partes da explicação dos comentários desse texto que nós comentamos,
que a sociedade teosófica não quer dizer a sociedade de uma mera doutrina, quer dizer a sociedade que foi inspirada e cujos objetivos refletem essa extraordinária sabedoria divina, esse extraordinário amor ou altruísmo, como diz a senhora Blavatsky. Bem, ficamos hoje por aqui.